Deus está dizendo que se um povo não se levantar com a consciência de graça, de que esse pecado que estava na minha vida só foi curado, sarado, perdoado, porque Jesus fez uma obra por mim e por você que nós não seríamos capazes de fazer. Jesus foi para aquele madeiro, para aquela cruz, morto como Cordeiro de Deus, para tirar o meu pecado e o seu pecado. Havia um débito, e Ele pagou esse débito por mim e por você. Quando eu entendo isso, e a verdade do Evangelho, isso produz o quê? Gratidão na minha vida. Gratidão de entender que o meu destino é o céu, a presença de Deus, e não mais o inferno, como eu estava destinado, pelas minhas más obras, por eu não glorificar a Deus, por eu não conhecê-lo como devia. E aí ele continua, no verso 9: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece que há uma missão, que você, em Deus, tem uma missão? Sabe aquela coisa que a pessoa, quando passa por um arroxo na vida, de morte, e ele renasce, ele diz, é como se eu tivesse nascido de novo, e agora eu percebo que eu tenho uma missão. Quantos testemunhos você já vê na televisão, que as pessoas que passaram por um fio da sua história, porque estavam condenados à morte e de repente revivem, seja de um acidente grave, seja de uma doença, e eles de repente se despertam e diz, há um plano, há um plano, há um plano. Nós éramos 10 dentro do carro, só eu sobrevivi, Deus tem algo para a minha vida. É isso, quando eu entendo a graça de Deus na minha história, porque Deus diz lá, olha, quem vai ser salvo? É aqueles que reconhecem a minha graça. Quando eu reconheço a minha graça, há gratidão. Quando há gratidão, há serviço. Ou seja, eu vou me dispor a servir a Deus de todo o meu coração. E aí, já não há mais sacrifício no sentido de fazer algo que eu não gostaria de fazer. Não, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, com alegria. Mesmo que isso signifique sacrificar o meu próprio corpo, a minha vida, os meus recursos, o meu vigor, o meu braço. Porque eu vou dizer uma coisa, tem gente esperando o dia que o braço não dá conta mais para querer servir a Deus. Aí quer entregar o bagaço para Deus. Aí em vez de ajudar, vai precisar de ser ajudado. Enquanto há fôlego, enquanto há vigor, enquanto há capacidade intelectual, física, pelas misericórdias de Deus, sirva a Deus com integridade. Viva o Evangelho da graça e da verdade que nós conhecemos em Cristo. Não se deixam levar, por isso ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham todo o conhecimento de Deus. O que é que está faltando? Gente inteligente, gente privilegiada. Aqui está uma comunidade privilegiada, gente intelectualmente bem colocada. Então, pelas misericórdias de Deus, use o seu intelecto para conhecer mais de Deus, use o seu coração, a sua formação, para que você possa conhecer mais o que as Escrituras têm para a sua vida. Para que você, quando for confrontado com um dia mau, com um dia do desânimo, com a apatia, que todos nós enfrentamos. Eu tenho dito isso. Às vezes, você não está com vontade de levantar da cama. É aqueles dias que você gostaria de ficar no quarto escuro. Mas quando a gente lembra da graça de Deus e da bondade de Deus, sabe o que nos resta fazer? Levantar, tomar banho, passar um perfume, colocar uma roupa e encarar a vida. Por quê? Deus me ama. Deus me ama. Pode ser que ninguém mais nessa vida vá me amar, mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus, o Filho de Deus, me ama, me chamou pelo meu nome. Eu tenho parte e vou me assentar na mesa que Ele tem preparado para mim. Eu não vou ficar comendo das migalhas que caem. Pelo contrário, Ele disse que nós vamos nos assentar e vamos cear junto. Isso vai produzir em mim o quê? Gratidão, alegria, vibração, ânimo. Isso vai produzir na nossa vida expectativa de servir, de viver, de encarar a vida nos dias bons, nos dias ruins. Sabe por quê, amado? Se não for assim,
Você vai trocar de marido, de mulher, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pensando que a próxima você vai acertar, o próximo você vai acertar. Talvez você vai imaginar que é o trabalho, é o emprego, agora o outro, esse patrão é difícil, aquele lá não sei o quê, esse tal. Não, amado, é Cristo na nossa vida. E aí quando o apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí a Bíblia diz assim, você quer sabedoria? Então peça. Que Deus não vai deixar de conceder aos seus filhos sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Não é ter medo de Deus, de me afastar de Deus. Temer a Deus é me sujeitar a Deus. O princípio da sabedoria é conhecer isso que ele está dizendo, conhecer a vontade de Deus para a minha vida e tão somente me sujeitar, me submeter. É isso que Deus está dizendo? Então eu obedeço. Mas tem muita gente que continua resistindo, como se o plano que você tem para a sua vida fosse melhor do que o plano que Deus tem para você. Estupidez. Nós estamos falando do Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou o universo. E aí ele diz assim, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É interessante que ele diz, né? Ele começa dizendo que vocês têm o pleno conhecimento de Deus, agora vocês frutifiquem, vocês vivem de maneira digna. Sabe o que é digno? É a mesma coisa de íntegro. Sabe o que é íntegro? Inteiro. Então quando a gente vai comprar um arroz, que não quer um arroz quebrado, então a gente fala que ele é tipo 1, ele é inteiro, ele é integral, ele tem todas as vitaminas que deveria ter nele, ninguém subtraiu daquele cereal coisa alguma. Então Deus está dizendo para mim e para você, seja inteiro na sua relação com Deus. Não tente servir a Deus apenas como uma janela da sua vida, ou uma gaveta. Eu tenho a gavetinha do trabalho, a gavetinha da minha relação amorosa, a gavetinha da família, a gavetinha do lazer e a gavetinha de Deus. Como se cada uma dessas coisas estivessem em ambientes e em estruturas da minha vida diferentes. Não, amado. Deus tem que compor a inteireza da minha vida. Ele tem que estar ligado na minha relação conjugal. Deus tem que estar ligado na minha relação de trabalho. Eu tenho que entender que eu vou glorificar a Deus no meu trabalho quando eu fizer o melhor que eu puder fazer e glorificar a Deus. Quando eu estiver fazendo o meu trabalho, não apenas pelo salário que eu ganho. E tem muita gente roubando no seu trabalho porque acha que ganha pouco e, portanto, eu não vou trabalhar inteiramente nisso, porque, afinal de contas, eu não ganho para me dedicar inteiramente a isso. Você é ladrão. Então, seja homem suficiente, mulher suficiente, pede as contas. Para que tudo que você fizer, você faça com inteireza. Gente íntegra, gente digna, que trabalha para Deus e não para as pessoas. Que entende que no resultado da sua história que você está construindo, Deus deve ser glorificado. Então, no que você dispor a fazer, faça bem feito. No servir, no cuidado, no administrar, no governar, no doar. Dom de liberalidade. Você já orou para Deus te dar dom de liberalidade? Sabe o que é liberalidade? É alguém que oferta sempre, que reparte o tempo todo. Gente que entende que é bom repartir. O ano que passou, você conseguiu repartir mais da sua vida, das suas finanças, dinheiro, estou falando de dinheiro, do que o ano anterior? Você foi capaz de ser mais generoso ou mais generosa do que você foi no outro ano? Ou nós continuamos ainda conhecendo a Deus como uma coisa meio obscura, distante? E Ele diz, né? Digna, para que vocês possam agradá-lo.